Agora são 8h27. No próximo dia 7 de abril, dia do jornalista, será entregue o segundo troféu Audálio Dantas, Indignação, Coragem, Esperança. O jornalista Audálio Dantas faleceu no dia 30 de maio de 2018, aos 88 anos de idade. No ano passado, a jornalista Patrícia Campos Melo foi agraciada com essa honraria. Para saber quem vai ganhar o troféu Audálio este ano e a importância desse jornalista alagoano de Tanque d'Arca, que teve papel histórico e corajoso na construção da democracia brasileira, com o reconhecimento até da ONU por sua luta em favor dos direitos humanos, convidamos aqui a Vanira Cunque Dantas, que é jornalista e viúva de Audálio Dantas. Olá, Vanira. Bom dia, prazer em recebê-la. O prazer é todo meu ser recebida, principalmente quando a gente é fã incondicional de uma jornalista como você. Muito obrigada, Vanira, obrigada pelas lindas palavras. E também com o Sérgio Gomes, jornalista, diretor da Oboré Projetos Especiais. Olá, Sérgio, bom dia. Bom dia, Marilu. Bom dia, Vanira. Bom dia, Sérgio. Faz tempo Acordou, que a gente... hein? É, Vanira. Faz tempo. 2 semanas já. Então vamos lá, vamos começar aqui o bate-papo já, né? Sérgio, antes da gente falar... Quem ganhou esse troféu não foi a Patrícia, não. O primeiro que ganhou esse troféu foi o próprio Audálio. O próprio Audálio. Vocês vão contar essa história, Sérgio, antes da gente falar quem vai ganhar o troféu Audálio Dantas, Indignação, Coragem e Esperança deste ano, eu queria que você relembrasse a atuação do Audálio quando ele era presidente do Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo, durante o assassinato pela ditadura militar do jornalista Vladimir Herzog. A coragem, né, que o Audálio teve, o papel fundamental para a abertura democrática no país, na época de chumbo aí da ditadura militar. Conta pra gente como foi essa atuação do Audálio, Sérgio. Então, em 1975, no começo de 75, se constituiu uma chapa de jornalistas que incluía o Audálio, Fernando Pacheco Jordão, o Aparecido, o Gastão, um timaço. Finalmente, depois de 11 anos que o Sindicato dos Jornalistas estava entregue a um grupo que, na verdade, usava o sindicato como uma espécie de escritório para os seus interesses particulares, finalmente a gente passou a ter uma diretoria que passou a trabalhar para que existisse o Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo. Desde 63, que o sindicato estava assim, sem nenhum tipo de representação verdadeira. E aí a situação política toda criou uma situação de muitas prisões de jornalistas, e até que um deles, o Vladimir Herzog, que era chefe do departamento de jornalismo da TV Cultura, da TV Pública, foi chamado para depor, foi espontaneamente até o Departamento de Operações Internas, do Comando de Operação de Defesa Interna do 2º Exército, aqui na Rua Tutóia, num sábado pela manhã, dia 25 de outubro de 75, e na hora do almoço estava morto. Alegaram que tinha sido suicídio. Isso não podia ser aceito, não havia nenhuma razão para que ele se suicidasse. Há um grande movimento espontâneo da sociedade que comparece em peso ao enterro, que se dá na segunda-feira, dia 27, e ali mesmo, durante o enterro, há uma manifestação de que todos devem se reunir no sindicato à noite. Jornalistas, parlamentares, estudantes, artistas, e se dá essa assembleia popular de algum jeito, e aí são tomadas 2 decisões. Uma, procurar o Dom Paulo Evaristo para celebrar uma missa de 7º dia, que no final será um ato ecumênico, no dia 31 de outubro, e a outra, batizar o auditório do sindicato de Espaço Vladimir Herzog, com a condição de que, a partir daquele momento, o auditório não pertencia mais ao sindicato. O sindicato colocava esse espaço a serviço de todas as entidades e movimentos que precisassem de lugar para se reunir, para pensar o futuro, e assim foi. E o Audálio Dantas à frente disso tudo.
Exato, e ele foi importante, né, nessa questão também da missa, né, em homenagem ao Vladimir Herzog, né, Sérgio? Sim, porque o sindicato foi à procura do Dom Paulo, depois, naturalmente, se cruzou com o rabino Henry Sobel, mais o reverendo James Wright, que era presbiteriano, e isso resulta no primeiro ato ecumênico que se tem notícia, que foi no dia 31 de outubro, que reuniu milhares de pessoas na catedral. E houve um sinal, ao mesmo tempo pacífico, silencioso e eloquente, de que o Brasil queria voltar a ser uma democracia. Exato. Bom, Vanira, o Audálio teve esse papel importante na história do Brasil, né, como bem relatou aí o Sérgio Gomes, foi o jornalista, né, que descobriu a escritora Carolina Maria de Jesus, que morava na favela, foi deputado federal, escreveu alguns livros, recebeu prêmios como a PCA, Jabuti e tantos outros títulos, né, bom, até entre os livros que ele escreveu, a gente cita aqui As Duas Guerras de Vlado Herzog, O Tempo de Reportagem, A Infância de Ziraldo, Menino Lula, Graciliano Ramos, Repórteres, né? Uma trajetória brilhante, que eu gostaria que você falasse também desse legado importante que ele nos deixou, né? E também como é que foi criado o troféu e, como disse o Sérgio, ele mesmo que foi o primeiro vencedor, né? Antes até da Patrícia Campos Melo, né? E eu lembro também que o Audálio sempre falava a respeito da tortura que continua no Brasil, né? Nesse período democrático, digamos assim, né, Vanira? Eu estava emocionada com o Sérgio falando. Muito... Não sei nem por onde pegar, mas eu acho que... Fala dessa emoção, Vanira. Porque isso, na verdade, essa história que o Sérgio colocou, quantas vezes eu ouvi o Audálio contando em diversas reportagens aqui em casa, quantas vezes ele falava. E eu me lembro que um dia uma pessoa de fora fez um comentário: puxa, mas Vladimir Herzog já morreu, deixa o homem sossegado, por que tem que continuar falando dele? E aí foi quando ele disse: tem que continuar falando para que não volte a acontecer o que aconteceu com ele. E naquela época, quando houve esse comentário, no fundo, assim, parecia que isso não ia acontecer, mas ele tinha certeza desse perigo, que ele conseguiu até ir sacando quando começaram as manifestações de 2013 e tal. Ele falou... E aí não estava acontecendo mais como Vladimir Herzog, mas continuava a prisão, como continua, de pobres, de negros, nas delegacias da periferia, e que o que vem para a mídia, as pessoas ficam sabendo, mas quanto não vem para a mídia e quantas pessoas são torturadas? E não são torturadas só porque são presas como suspeitos e depois de anos tal, são torturadas também por estar entre os mais de 250 mil pessoas que morreram no nosso país, que não tiveram a chance da dignidade de um desgoverno que a gente vive. E nas matérias que o Audálio sempre trouxe, o Audálio não era o cara de uma frente, tudo tinha na base que ele fazia, sempre tinha o olhar dos direitos humanos. Então é o Audálio do Herzog, da Carolina Maria de Jesus, que aliás muita gente, não entendo bem porquê, mas deixa de citar que foi o Audálio que revelou a Carolina para o mundo, com todo o valor que ela tinha. Nunca ninguém tinha dado o olhar que ela merecia. Ela fez o livro Quarto de Despejo, que foi lançado pelo Audálio, fez 60 anos o ano passado, e de repente a gente percebe assim um silêncio, como se a Carolina tivesse desabrochado do nada. Não foi assim, né? E também não há necessidade de esconder o Audálio, isso não diminui o valor da Carolina. Carolina é muito importante para o mundo, né? Mas quando a gente pega as matérias do Audálio, que vem da época da Folha, da Realidade, do Cruzeiro e tal,
sempre você vai encontrar esse olhar. Quando ele faz a matéria no Juqueri, os nossos desamados irmãos loucos, que ele conta como é que era aquela situação que viviam amontoados as pessoas com problema mental e que deixaram, inclusive, obras de arte belíssimas, né? Mas que eram ignoradas. Quando ele conta o concurso de dança no Ibirapuera, no Carnaval, o Circo do Desespero, porque cada um estava tentando ganhar um concurso que havia para ganhar um dinheiro, para pagar a conta, para pagar a cirurgia da mãe, cada um. Ele acabou com a matéria dele, ele acabou com esse concurso, porque era uma miséria, dançavam dias e dias até cair, desmaiar, e ia ter um vencedor. Anos depois, ele veio fazer uma matéria na mesma linha, muitos anos depois, que foi num shopping de Santos, um concurso do beijo, que também as pessoas ficavam beijando para ganhar um carro, tinha um casal que a moça tinha saído de uma quarentena, precisando quitar dívidas, participava disso. Quando descobriram quem era aquele homem que virava à noite só observando os últimos 2, 3 casais que ficaram, quando chegou em 2 casais, descobriram que era o Audálio Dantas, acabaram com o concurso, deram um carro para cada um e nunca mais teve esse concurso, assim como ocorreu lá no Ibirapuera. Então, assim, ao longo da vida, resto da fome, comida que as pessoas pegavam dentro do lixo, tal, ele foi... Então, sempre teve esse olhar. Carolina foi a matéria que ele disse que ele não escreveu, porque ele abriu espaço para Carolina, porque ele dizia, quem melhor que ela, que vivia na favela, o drama da favela, poderia contar isso, né? Então, ao longo da carreira dele, ele sempre teve esse olhar. Você até falou do Troféu Direitos Humanos, tá aqui atrás, o prêmio da ONU. Mas, enfim, esse era, eu não sei nem se eu me perdi na sua pergunta, mas... Tranquilo, Vanira, você foi, assim, de uma emoção, de brilhantismo, quando rememora, né, tudo, assim, uma parte, né, porque o Audálio Dantas tem uma obra incrível, a gente está só destacando alguma parte dessa obra de Audálio Dantas, né, e eu queria que você contasse agora sobre o troféu, como é que foi essa criação do troféu? Essa criação do troféu foi sempre uma insistência, uma persistência, uma luta, que sempre tem na linha Sérgio Gomes. Não, peraí. Não é essa, não. Franzin, da agência sindical, que queria e foi atrás disso, mas teve um determinado momento que o próprio Franzin não acreditava mais de tanta luta para poder fazer o troféu. E o Serjão nunca desistiu. O Serjão não desiste, ele não desiste. Aliás, eu digo assim, se você quiser saber se você está numa posição certa, correta, justa, honesta, e você não tiver parâmetros, e você tiver o Serjão de um lado e uma outra ala, de olhos fechados você pode ir para o lado do Serjão, porque ele está sempre falando em nome do outro. Eu nunca vi o Serjão fazer alguma coisa em benefício próprio. Nisso, eu vejo um tanto do Audálio no Serjão. Isso eu vejo um tanto do Audálio. Mas o Franzin, aí me deu branco na outra entidade do Miro, né? Isso, o Barão de Tararé. Barão de Tararé. E a Oboré, Serjão, que lutaram muito por um troféu que não dava para acreditar que ia ter andamento. Então, o primeiro premiado, na verdade, foi o Audálio, o troféu Indignação, Coragem e Esperança, né? Olha aqui. Dá para ver? Dá para ver. São Jorge aí, né? Mas ó, São Jorge só que é com o microfone, é isso? Fica aí, Sérgio, esse troféu. Dá para ver a figura toda? A Vanira também tá levantando ele, inclusive, ele, ao invés da lança, não é isso? Ele tem a espada, ele tem o microfone, né? Isso, eu vou explicar já o que é. Olha lá. Dá para pegar lá embaixo? Dá? Deu para pegar sim. Dá para ver a plaquinha, tudo? Não, precisa subir um pouquinho mais. Sobe um pouco mais, agora sim. Olha lá. Pode falar. Fala que nós estamos no rádio também, Sérgio. Então tá.
Então, também, além da TVT. Na verdade, tem dois santos misturados aqui nessa homenagem. Uma é essa, que é o São Jorge, que é o... Abaixa um pouco. Esse é um desenho do Laerte. Isso. É um desenho do Laerte de muito tempo atrás, tem o quê? Uns 20... Deixa eu ver aqui. Dá para ver isso aqui? Dá. Deu para ver, sim. Então, esse é o desenho do Laerte, que é a capa dos cadernos de jornalismo do projeto Repórter do Futuro, na verdade, na época chamava Repórter 2000, cujo conselho de orientação profissional era integrado pelo Adálio Dantas, que tem uma música do Jereba, que tem um amigo que diz que tudo, que liga a todos que precisam se ligar. Então, é tudo cheio de história, tudo agarrado uma coisa na outra. Então, assim, o Laerte, há coisa de 30 anos atrás, criou a capa dos cadernos de jornalismo com o São Jorge, que é o santo guerreiro contra o dragão da maldade. E substituiu, então, a lança pelo microfone. E pronto. Então, a arma que o jornalista tem é o microfone, é a caneta. É isso, né? Isso é uma coisa. Mas aí, no caminho, entre os vários encontros que aconteceram nos últimos anos, houve um encontro do Adálio Dantas com o nosso teólogo, Leonardo Boff. Antes de falar desse encontro, Sérgio, deixa eu pedir para você melhorar um pouquinho a sua... Isso, agora sim, abaixou um pouquinho mais. Pode falar desse encontro. Vamos lá. Assim? Tá ótimo, diga lá. Bom, o fato é que, através do Carrasqueira, que é o grande músico, a gente ficou sabendo de uma sacada do Santo Agostinho, o Santo Agostinho dizendo que a esperança tem duas filhas lindas, que é a indignação e a coragem. A indignação nos ajuda a ver o que está errado e a coragem a mudar, trabalhar para melhorar. Então, isso é Santo Agostinho. Então, quando foi no aniversário, nos 25 anos de aniversário da agência sindical do Franzin, essa atividade aconteceu na sede do Barão de Itararé, do Centro de Mídia Independente Barão de Itararé, no 8º andar da Rua Rego Freitas, quando você vai lá, que era a sede da Alboré. A Alboré ficou ali durante 20 e tantos anos. Então, ali houve uma homenagem ao Audálio por iniciativa do Franzin e do Miro. Me chamaram para fazer parte disto, mas eu tinha passado por uma cirurgia, negócio de cigarro, tirar pulmão, essa coisa, e eu não pude ir. Mas a gente ficou de bolar alguma coisa que fosse uma homenagem a ele lá, nesse dia, ao próprio Audálio, que era, então, a nossa referência, a referência da nossa geração, o Audálio. Por tudo isso, não apenas por ser bom caráter, por ser um sujeito amistoso, boa gente, do lado certo, etc., mas um grande repórter, um grande jornalista, um trabalhador do texto, tá certo? A coisa da... Então, junta todas essas qualidades que a gente acha que não é qualquer jornalista que consegue ter tudo isso. Então, o Audálio era isso, tá certo? Além de, depois, teve o seu papel de homem público mesmo, como dirigente sindical, como deputado federal, tá certo? Como presidente da Fundação Casper Libero, coordenando projetos importantes de comunicação na Eletropaulo, na revista Comunicação Empresarial, se não me engano. Enfim, tem Enfim, bom, e a gente então bolou de que nesse dia a gente faria uma homenagem ao Audálio, ainda não sabíamos direito o que era. E passou o tempo, porque aí é a luta pela vida, trabalhar, pagar as contas, e nem sempre a gente consegue se juntar. Afinal, houve uma articulação secreta da Vanira, dos filhos, com o Colibri, eu, o Miro, o Franzin, o Ricardo Carvalho, uma opção de gente, o Davi Braga, etc., e resolveu montar uma festa de surpresa para o Audálio lá no Espaço Vladimir Herzog. De manhã a gente tinha um curso do Repórter do Futuro, com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, a casa estava cheia de estudantes, e aí montou-se lá
A Vanira ficou andando com o Audálio pela cidade para distraí-lo. Aí, quando chegou lá, a casa estava... A Vanira que conta. Como é que foi, Vanira? E aí, Vanira? A casa estava cheia. Ele não estava acostumado a sair sem um objetivo. E a gente saiu meio que sem um objetivo. E de vez em quando eu no celular falando. E ele dizia, mas por que tanto você fala no celular? E eu falando com o Serjão. E aí... Ciumento. Com quem que você está falando? Por que você está falando toda hora? Mas você não está comigo? E por que você fala o tempo todo? E eu combinando com o Serjão até quase, de repente, atrasar o horário de ir, porque ficava toreando ele na rua. E aí, quando a gente chegou, ele já não entendia bem o que estava acontecendo, por que a gente estava indo para o Sindicato dos Jornalistas. E eu disse, tem uma reunião, tinha combinado, eu tinha esquecido. Enfim, informações assim, desencontradas, e que aí ele começou a suspeitar. E aí, conforme foi chegando, escada, encontrando gente, batendo nas costas dele, abraçando, saudade, gente que não via há muitos anos, e foi indo pelo corredor do sindicato e, de repente, chega no auditório Vladimir Herzog, lotado, pessoal com a camiseta Dali Audálio. Mostra aí, Serjão. Ai, olha só. A camiseta super disputada e gente pela calçada. Ele começou a ver essa movimentação, mas quando ele viu tudo ao mesmo tempo, ele não conseguia organizar o que estava se passando, né? Exato. Nesse 8 de julho, né, que era o aniversário dele, né? Mas foi uma emoção, assim, muito grande mesmo. Eu acho que foi, assim, um dos maiores momentos que ele viveu nesse encontro com amigos, porque tem aqueles momentos que são momentos de públicos em grandes auditórios, etc., que você vê todo mundo, mas no final você vê aquele conjunto, né? Ali, depois, quando ele parou e pôde olhar, conforme ele olhava as pessoas, quantas pessoas ele olhava, e cada um representava um momento da história dele, né? Tá aí a camiseta. Mostra a camiseta. Explique aí para os ouvintes também da Rádio Brasil Atual, Dali Audálio, e tá aí, né, uma camiseta amarela com o São Jorge já com o microfone, não é isso? Conta aí, Serjão, para quem está ouvindo no rádio. Eu só vou pedir para vocês um detalhe. Como ele já está estourando aqui o tempo, eu vou pedir para o Serjão já falar os premiados deste ano. Opa! Bom, essa camiseta aqui no ano passado, e eu quero que divulgue agora, né? Acho que em primeira mão, talvez, não sei se vocês já divulgaram, mas de qualquer forma, né, Serjão? Não, ainda não divulgamos, não. Não, em primeira mão. Primeira mão, então vamos lá. Quem são os jornalistas, ou o jornalista, ou a jornalista, que vai receber o prêmio este ano? Vamos lá. Ó, a camiseta quem mandou confeccionar foi o Samir Salman, do Hospital Premier. Através de uns contatos que ele tem lá no Brás com o pessoal, a gente conseguiu fazer a camiseta de um dia para o outro, no número certo de anos do Audálio. Mas o Audálio, é preciso dizer aqui com todas as letras, era um mentiroso. Não era, não. Eu constatei depois. Não, ele mentia a data, a idade, a gente nunca conseguiu comemorar direito o aniversário, porque era... Então, na verdade, não era 80, era o, sei lá, eu sei que tinha sempre um erro ali, sacanagem, mentiroso. Bom... Então, assim, reuniram-se, houve a entrega desse troféu. Na verdade, são 2 troféus sempre. A pessoa recebe esse que está na mão da Vanira, mostra aí, e a ideia é que o outro fique lá no sindicato, na sala do jornal Unidade, que foi criado pelo Audálio, pela diretoria daquela época, de tal maneira que é como se fosse a sala dos troféus de time de futebol. Quando o time ganha o jogo, ganha a taça, essa taça não vai para a casa do jogador. O jogador ganha uma medalha, ou ganha um troféu menor, e fica o troféuzão. Então, a ideia é que nesse grandão que está aqui, tá certo? Sim. Que vocês estão vendo, ele ficará na sala da redação do Jornal Unidade, do sindicato,
e todo ano vai acrescentando uma plaquinha com quem tiver essas características de indignado, corajoso e esperançoso, que são as qualidades que o Audálio tinha. Então, esperança por um Brasil melhor, né? Evidente que temos que ter um Brasil melhor, evidente, tá certo? Mas é preciso coragem para chegar nisso e a gente tem que se debruçar sobre as coisas que estão erradas, corrigir. A gente agrega virtudes, não corrige defeitos, na verdade. Bom, o fato é que tem sido tudo muito assim, muito natural, tá certo? Não é um prêmio que tem um patrocinador, nasce com um regulamento, com um projeto de divulgação, de marketing, etc. É uma outra coisa que está acontecendo. Tanto é que nem chama prêmio, chama troféu, tá certo? E aí é assim, é a família, é o Alboré, o Projeto Repórter Futuro, os centros acadêmicos da USP, da PUC, da Casper, é a União Brasileira de Escritores, é o Instituto Vladimir Herzog, é o Sindicato dos Jornalistas, é a Associação Profissão Jornalista, é a Associação dos Cartunistas, é a Abrage, etc. A cada ano se associam, é o Hospital Premier, se associam pessoas e instituições que queiram oferecer essa lembrança do Audálio, quem foi o Audálio, para alguém que tenha sido relevante durante o ano. Então não tem ainda regulamento, não tem nada, é uma coisa muito informal ainda. Aí a gente se cotiza, arruma lá um jeito, e quem realiza o troféu agora, quem é uma técnica especialíssima, o único troféu desse jeito, é o Roger Matuá, que é um grande artista de efeitos especiais, que a partir do desenho do Laerte, criou uma matriz tridimensional no computador e depois, com uma máquina de 3D, faz o troféu. Então, esse ano, estamos trabalhando, as consultas ainda continuam essa semana, para dar suporte a 3 nomes. Esse ano vai ser o Pai, Filho e Espírito Santo, né? Que é o Jamil Chad, o grande jornalista que faz cobertura internacional e que pouca gente, a juventude conhece pouco, a Mara Régia, que é uma jornalista radialista que há 40 anos trabalha pela Amazônia e os povos da Amazônia, é uma grande jornalista que também a juventude conhece pouco, e o Luiz Nassif, que desde sempre é o grande jornalista que faz o cruzamento das questões da economia com as questões da política, da sociedade, etc., e que nesse momento está sendo atacado por processos judiciais, estão tentando ver se calam a voz dele de maneira que ele não tenha paz para poder trabalhar. Então, nessa semana está sendo feita essa consulta, e o dia 7 de abril, que é dia do jornalista e é também o Dia Mundial da Saúde, então haverá uma cerimônia singela, que a gente nem sabe direito como é que vai ser, vai depender muito do Colibri, de você, de todo mundo. Esse prêmio não tem mistério, ele é assim. Tá certo. Sérgio, a gente vai ter que encerrar porque o nosso tempo está esgotado, portanto, os nomes são Jamil Chad, Mara Régia e Luiz Nassif. São os vencedores do troféu Audálio Dantas, Indignação, Coragem e Esperança. Nós vamos certamente falar com esses agraciados nos próximos dias. Eu quero te agradecer muito, né, Sérgio Gomes, Isso, 7 de abril. Jornalista, diretor do Alboré Projetos Especiais, e a Vanira Kunke Dantas, jornalista e viúva de Audálio Dantas. Um beijo para vocês, muito obrigada e parabéns pela iniciativa. Até mais. Beijo para vocês. E o Sérgio depois vai informar como é que faz para depositar a vaquinha, entrar na vaquinha. Tá bom. Um beijo. Beijão. Tchau, tchau. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.